Bom dia, pré-candidato Pablo Marçal, goiano, meu vizinho, na verdade, até porque eu sou de uma cidade lá no Mato Grosso do Sul, nasci, chamada Costa Rica, que fica bem à Conheço. divisa com Goiás. Então eu como piqui, né? Desde pequeno vou buscar, a gente fala catagabiroba, né? Acredito que você conheça isso, né? Coisa do Cerrado. Será que vai ter piqui lá no Planalto, Pablo Marçal? Mas enfim, eu quero te fazer uma pergunta, o seguinte, baseado até na tua fala inicial, na pergunta do Kim, né, e você tem falado muito sobre essa questão do destravar a nação e de Sim, tornar as pessoas governantes de si mesmo, as famílias governantes de si mesmo, de tirar o peso do Estado. A questão é, sim. na prática, o que significa isso, Pablo? Como isso se reflete no seu plano de governo? O que significa do ponto de vista de políticas públicas, de ações governamentais, o destravar a nação, o tornar as pessoas governantes de si mesmo? Como é que isso vai se refletir na educação? Isso é aumento de Fundeb? O que vai ser na prática em termos de programa de governo, de ações governamentais para que isso aconteça? Obrigado pela pergunta. Primeira coisa, Rogério, a educação ela é da família e não do Estado. Então, quando a pessoa fala assim, ó, quem tem que educar é o Estado. O Estado começou a ter essa obrigação desde quando ele colocou para as pessoas votarem e tornar o voto obrigatório. Não era assim antes. Existem países que a educação ela não é gratuita, assim como a saúde também não. Você pode olhar aí os Estados Unidos, não é. O que a gente tem que entender? Que o governalismo é a família assumir o comando disso, educar seus filhos. Agora o Estado, ele tem uma participação nisso de educar, escolarizar, perdão, escolarizar uma pessoa para ela ter uma profissão. Só que isso também não é só do Estado. Eu tenho escolas e eu posso falar por mim. As minhas escolas é uma rede infantil, a gente é do ramo particular, né, do ramo privado. Então isso não é só do Estado. O Estado continua com obrigação com quem não pode. Agora eu hoje, tendo condições, eu posso falar do Pablo do passado, que não tinha condições e estudava na escola pública. Eu estudei em escola pública até o ensino médio. Não consegui passar numa federal. Eu lembro o nível de competitividade disso e o tipo de ensino que eu tive comparado com quem estudava em cursinho e tudo mais. Acabei fazendo uma faculdade particular e eu pegava meu salário enquanto trabalhador para pagar. A faculdade ainda não dava, eu tive que ficar fazendo trabalhos, né, alternativos para pagar a mensalidade da minha faculdade. Então, primeira coisa, a gente tem que devolver para a família porque o Estado é incompetente na educação. A, a, a escolarização é parte do Estado. Nós temos, na segurança pública, por exemplo, o artigo 144 da Constituição Federal fala assim, ó, é dever do Estado, responsabilidade e direito de todos. O que significa isso? O Estado também é incompetente para conseguir defender a nação brasileira. Hoje tem 40 mil homicídios, já chegou a 60 mil homicídios num ano. Estou falando de mortes, não, estou falando de homicídios. Homicídio é alguém que perde a vida porque tem outro tirano. Então a gente tem 40 mil hoje. Como é que faz para a gente confiar todas essas questões ao Estado? O Estado é incompetente, ele não consegue governar sobre isso. Então o que a gente precisa é o seguinte, pegar só o artigo 144 e ter ele como base. É dever do Estado. Aí eu faço a pergunta, o Estado está cumprindo? Não. É direito de todos. Você está conseguindo exercer seu direito de segurança? Não. É responsabilidade de todos. Você está pegando a sua responsabilidade? É brilhante a tipificação da Constituição. É dever, não deu conta. É direito, você dá conta de sacar seu direito? Não. E a responsabilidade você está exercendo? Também não. Então começa de trás para frente. Vamos todo mundo focar em ter a responsabilidade de guardar a si próprio. Então no governalismo é o seguinte, eu não posso entregar para o Estado o poder de me defender. E aí eu vou num assunto que todo mundo ou odeia ou gosta de ouvir. Questão de uma pessoa, né, que tem qualificação, que tem saúde mental, uma pessoa que pode ter uma arma, ter a arma para se defender. Aí alguém fala assim agora, não, eu não quero me defender, então deixa para o Estado te defender, daqui 15 minutos ele chega. Vai morrer você e todo mundo na sua casa. Então assim, o que é o governalismo? Focar que a base da sociedade é a família. Então eu tenho propostas em relação a isso tão forte que se, por exemplo, um bandido entrar na casa de alguém, isso se tornar um crime hediondo e configurar isso como se fosse terrorismo.
O cara vai roubar um carro e não tem ninguém, é um tipo de pena, mas desembarcar gente de dentro de carro, esse cara virar um terrorista para a nação. E aí, agora explicando o governalismo, ele tem 3 fases. A primeira fase é quando a pessoa aprende a governar a si mesmo, chama autogoverno. E como Meu você sonho pretende é esse. ensinar isso para as pessoas, Pablo? Essa é a minha dúvida, entendeu? Como é que Olha, vai reformando o ensino como é que isso infantil, vai... É isso. Isso, só um segundinho. reformando. Então Por vamos exemplo, falar agora as da grade desigualdades do. regionais, por exemplo. Tem local que não tem infraestrutura nenhuma de escola. Como é que isso vai chegar lá? Como é que você vai ensinar isso para as pessoas? Entendeu? Como é que você vai trabalhar essa desigualdade e mesmo? E como é que você vai Eu já trabalhar isso com o fui. Congresso? 513 deputados, 81 senadores, para que eles aprovem esses projetos. Tá, primeiro, eu já fui executivo de empresa de comunicação, a Brasil Telecom, oi. E eu posso falar para você o seguinte: hoje tem mais número de celular registrado que gente no Brasil. Esse é um dado interessante. Então, tem números registrados, não sei se todos estão funcionando, tá? Mas esse é um dado real. É o seguinte: a internet hoje, todo mundo fica pendurado no celular. Melhor meio para você ensinar pessoas. Então, nós temos milhões e milhões de pessoas em programas sociais. Nós temos 100 milhões de pessoas registradas, né, como força de trabalho hoje no Brasil. A gente tem que implementar política pública e política privada para instruir pessoas. Agora, não é todo mundo que vai pensar igual você, que vai pensar igual a mim, porque você está num nível social e eu estou em outro. Então, os nossos ouvintes têm 12 perfis sociais. O que a gente tem que fazer não é só fazer uma estatística, mas é mostrar para o brasileiro que ele está no nível X e a gente vai ensinar ele a sair desse nível, se ele quiser, porque tem gente que não vai querer. Vamos falar agora do governalismo, o assistencialismo. Tem gente, de fato, são 35 milhões de pessoas no Brasil, que se você não ajudar com alimento, essas pessoas elas vão passar fome. O que a gente tem que fazer? Nós temos que criar um próximo programa social. Esse próximo programa é uma migração do que ela está hoje, porque o que ela está hoje, ela não tem que dar nenhuma contrapartida para a sociedade. E ela mesmo, quando recebe esse dinheiro, ela acha pouco, ela acha uma esmola, ela não muda de vida com isso, e ela não se sente honrada por isso. Então, o que a gente tem que fazer? Nós vamos implementar, a partir de 2023, um programa SPG, que chama-se Sementes para Governar. O que significa isso? Se a pessoa quiser migrar para esse programa, e a gente vai convidar todo mundo, e algumas pessoas começam a ir dar resultado, aí vira os heróis dessa migração. A pessoa entrega um dia de trabalho dela, né, para alguma repartição pública, para alguma coisa que ela saiba fazer, né, de escola, ajudar em praça pública, alguma atividade. E essa entrega dela vai render, por exemplo, R$50 a mais. E aí ela foi e compareceu por um tempo, vamos para 2 dias, vamos para 3 dias. Ela vai migrando até a pessoa querer estudar alguma coisa e a gente ajudar ela a ser um microempreendedor. Sabe o que vai acontecer? O programa assistencial de hoje é a manutenção da miserabilidade do voto. O brasileiro não vai governar nunca. Então a gente é o povo mais abençoado do mundo, numa terra gigantesca, uma terra de minério, uma terra de alimento, uma terra de vento para gerar energia, uma terra de exposição solar magnífica, sem geleira, sem terremoto, sem doideira. Nós somos um povo abençoado demais. Só que não tem ninguém com vontade política de fazer o nosso povo acessar a riqueza. Então, o que a gente tem que saber? A gente precisa de instruir pessoas através das empresas e tem tantas coisas para fazer que você não precisa de pedir autorização para o parlamento. São movimentos. O pessoal de esquerda é muito bom com movimentos, só que os movimentos que eles criam é para vitimizar as pessoas. Nós não precisamos de pedir autorização para o parlamento para criar movimentos. Só que os movimentos precisam de acionar o protagonismo das pessoas. Então a gente tem um povo hoje doente, obeso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que instituir programas dentro das empresas lá. Eu lembro quando eu era atendente de call center na Brasil Telecom, eu lembro que era obrigatório a gente todos os dias levantar 15 minutos para fazer exercício. Aí a gente fazia exercício físico, todo mundo trabalhando. Isso não é obrigatório, isso tem que fazer dentro das escolas, isso tem que fazer dentro das empresas, isso tem que fazer em todos os lugares onde tem ajuntamento de gente. Por quê? Porque as pessoas elas não gostam disso. Então o governo ele tem que entregar o protagonismo, mas no começo, quando a gente não sabe fazer, ou a gente não gosta de fazer, a gente tem que ser obrigado.